Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez, com as mãos sujas de pintar um custom que eu estou terminando, que é o Caim, mas vamos lá. Vamos para as aulas de desenho. Eu me chamo David Barreto, sou professor de desenho. Para quem chegou aqui agora, seja bem-vindo. Esse é o curso de desenho Como Desenhar do Zero, né? Estamos partindo desde o princípio das formas básicas. Eu estou trabalhando em perspectiva artística. Estamos na terceira etapa desse módulo. Eu pensei em dividir esse módulo em três etapas, porque eu achei mais interessante assim, para ficar mais completo. Né? A primeira etapa é a etapa da construção dos sólidos. São os 5 sólidos básicos, que é o cubo, a pirâmide com base quadrada, o cone, o cilindro e a esfera. Depois de construir os sólidos, nós trabalhamos a volumetria deles, que é o que acontece quando a luz toca no objeto diretamente, e entendendo isso, né, com a ausência e incidência de luz, a gente consegue ter as áreas que ficam bem iluminadas diretamente com a luz, e que às vezes são iluminadas indiretamente, né, com luz rebatida ou a própria atmosfera. E nessa terceira etapa agora, estamos na representação do objeto no plano. Esse é o segundo objeto, estamos na pirâmide. Eu trabalho sempre com luz natural e luz artificial, que são os dois tipos de luzes existentes para que se ilumine a forma e que a gente consiga ver e perceber, entender tudo que está ao nosso redor. Falei nas duas aulas, nos dois vídeos passados, né, de iluminação, de projeção de sombra da pirâmide sobre o Sol. E agora vamos falar sobre a luz artificial. Vou trabalhar naquele mesmo esquema. Eu vou fazer um vão, né, tipo um diedrozinho desse aqui que eu fiz aqui, tipo esse aqui. Vou colocar a pirâmide dentro, né, imaginar isso aqui. Aqui é só para ilustrar o que seria mais ou menos a intenção da representação da peça, né? Olha aqui que ele mais próximo à parede aqui, ela tem uma mudança de nível. Vamos fazer isso nesta aula de hoje. Vamos lá. Então, ok. Diferença de luz natural e luz artificial é que a luz natural, considerando ela que ela é calor, o sol é o mais intenso de todos, podemos utilizar também como uma luz natural fogueira, qualquer tipo de chama que não seja a luz criada pelo homem. A luz criada pelo homem, que vem por eletricidade, essa seria a luz artificial. A natural, ela tem a única diferença dela, porque assim, a maneira como se propaga, imaginando que aqui é o Sol, ele se propaga sempre em linha reta e sentido retilíneo. Essa é a ideia, os raios, feixes se propagam em linha reta e sentido retilíneo. A mesma coisa com uma lanterna ou uma lâmpada presa no teto. Todos esses tipos de luz se propagam sempre em linha reta em sentido radial, né? Eu falei, não lembro. Já até me confundi aqui. Linha reta, sentido radial. A mesma coisa aqui com luz artificial. Porém, quando comparamos a dimensão e a proporcionalidade do Sol em relação à Terra, né, é bem diferente de um ponto de luz que a gente tem aqui com um objeto nosso. A proporcionalidade entre eles é muito diferente. Então, a gente entende que luz do Sol se propaga em linha reta e em sentido sempre em paralelo. Passou um raio, pode fazer todos assim, porque a Terra está sendo iluminada de uma única vez por completo. Já aqui no objeto, não. Realmente nós vamos ter uma distorção tanto na direção da luz, tanto na direção da luz para representar a profundidade, que seria o ponto de fuga da luz, quanto na origem dela no plano, onde se encontra essa altura de dimensão no plano. E com isso aqui eu vou ter o ponto de fuga da sombra, que determina a direção da sombra, para onde vai essa sombra. Vou trabalhar isso aqui, né? Vou fazer aquele esquema do diedro aqui. Eu vou trabalhar um pouco mais em cima. Pois eu quero representar algumas pirâmides aqui dentro. Tá, só que antes de fazer a pirâmide, e eu lembrei a vocês desde a primeira aula da terceira etapa, que eu tenho muito mais domínio com a luz natural do que com a luz artificial do que com a luz natural, porque a luz natural, infelizmente, ficam muitas dúvidas. Quando eu estudei a luz natural, sempre ficaram muitas dúvidas, e ainda ficam de vez em quando,
Só que com a luz artificial, assim, eu consigo desenrolar, né? Usando o termo assim mais fácil de entender, eu consigo desenrolar o que acontece com a luz, porque nós temos exatamente a origem dela, você consegue visualizar onde ela se encontra e a representação dela no plano. Isso facilita a construção. Então vamos lá, eu gosto de fazer sempre começar com uma peça solta do que seria a forma da pirâmide. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou representar um triângulo aqui no chão, somente um triângulo, e como representar a sombra de um triângulo no plano. Estou parecendo aquela capa do Pink Floyd, com aquele prisma de luz. Então o que eu vou fazer? Eu vou determinar que eu tenho uma luminária aqui no meio da sala, uma luminária aqui alta, bem alta, e a partir dela eu quero representar todas as sombras de todos os objetos que eu trabalhar aqui, ok? Vamos lá. O primeiro é só esse triângulo. Como representar a projeção de sombra de um triângulo desse aqui no chão? Bom, como os lados estão fugando ao centro, percebam que os lados estão indo em direção a um único ponto. Então, eu preciso imaginar o centro deste triângulo aqui na base, porque eu vou utilizar este ponto aqui em cima, eu poderia chamar de um ponto A, e aqui embaixo esse centro aqui é o que vai determinar a direção da sombra. Para esta representação aqui, onde eu tenho esse spot de luz aqui e esse triângulo aqui, provavelmente eu vou ter uma sombra, aqui seria uma iluminação frontal, né? Não está totalmente frontal, mas está mais frontal até do que lateral. Quase um lateral, né? O que seria iluminação frontal? É quando você vê o objeto iluminado de frente. Então, olhando ele aqui, observando ele aqui de frente, ele está sendo iluminado. E o que seria uma contraluz, uma iluminação à contraluz? Seria o oposto. Seria o objeto, seria como se eu estivesse colocando essa base lá em cima, e se essa luz estivesse lá oposta, o objeto aqui. Então, a contraluz, eu tenho o objeto e a sombra projetada aqui na frente, entendeu? Então vamos lá, do jeito que está aqui, o que é que eu preciso? Eu só preciso, é muito mais fácil do que o cubo, é muito mais simples. Essa aula vai ser até provavelmente mais rápida do que com o cubo. Por quê? Porque eu vou ligar a base do objeto à origem de luz no plano, que é o que vai determinar o ponto de fuga da sombra. Esse ponto de fuga da sombra que determina a direção. Então a direção é essa aqui, é sempre o oposto. Essa daqui vai ser a direção da sombra. Tá, e como fazer essas laterais? É simples, eu só preciso achar a direção em que ela se encontra, a profundidade. O ponto de fuga da luz, ele determina a profundidade. Exemplo, se essa luz estivesse um pouco mais embaixo, provavelmente essa sombra estaria indo mais ao fundo. Se essa luz está mais alta, provavelmente essa sombra ficaria mais curta. Como ela está nesse nível aqui, então eu subentende-se que eu teria uma sombra mais ou menos nessa altura da sala, do chão da sala, aqui, né, do piso da sala. Imaginando que aqui fosse uma sala, né? Pode ser um quarto também, não tem problema. Não fiz nem a tomadinha aqui, né? O fio, né? Tá ligando com o quê? Energia mental. Eu gosto de fazer isso aqui. Seria o que? A representação da tomada indo em direção à parede. Lá no finalzinho. Pronto, agora ela tem luz. Antes não tinha. Pronto, então o que eu faço? Com esse ponto aqui, eu determinei o A aqui no chão. Pronto, tá aqui. O que é que seria o A', A duas linhas, né? Lembram da aresta do cubo? Mesma coisa. Eu falei ponto A, mas na verdade é uma aresta A. E aqui seria o A duas linhas, A uma linha. Para eu encontrar o A três linhas, que seria esse aqui. Pronto, simplesmente agora eu só preciso ligar os dois vértices inferiores para este ponto. E com isso eu tenho a representação da projeção de sombra da base dessa face triangular. E o que seria uma pirâmide se não, né, a construção de 4 faces dessas juntas num centro? Essa inclinação é interessante entender, também inclinação. Eu vou fazer aqui só para tirar dúvida, se alguém teve uma dúvida. Por quê? Porque a pirâmide
querendo ou não, os triângulos eles não estão alinhados ao nível vertical, né? Não estão. Estão todos indo de encontro a um ponto. Então há um declínio. Se você tivesse um triângulo aqui com este declínio, coloca ele aqui embaixo. Pronto, aqui. Vou colocar uma inclinação dele. Veja, ele não está mais como se estivesse alinhado. Ele não está como se estivesse alinhado, né? Imaginando o centro dele aqui, ó. Percebam que ele tem uma inclinação. Essa linha A aqui agora ela não está perpendicular ao plano. Não está. Você vê que essa aresta ela é paralela a essa. Isso é o que acontece quando representamos a pirâmide. Como é que a gente faz aí? Para encontrar? Também não tem dificuldade não. Fazer o seguinte, você só... É que eu coloquei ele muito inclinado achando que a luz ia vir do mesmo lugar, né? Vou trabalhar uma luz aqui individual só para ele. Só para a gente perceber assim ainda em profundidade. Para não ficar alinhado aqui, a gente não perceber o que acontece. Assim fica melhor para entender. Mas eu poderia só colocar para cima ou descer essa luz, tanto faz, qualquer direção. Uma vez vocês entendendo, qualquer jeito que vocês fizerem, vai se tornar fácil. Vocês vão conseguir fazer, porque vocês vão decidir, vocês vão entender o que acontece quando a luz toca no objeto. É por isso que eu faço todos os exercícios. A ideia é que vocês façam pelo menos um exercício desse, né, de algo. Um só. Tá ótimo. Se fizerem um por vez, tá excelente. Tá, então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou determinar, a direção é a mesma, não muda. A direção é a mesma. Porém, a inclinação, essa inclinação aqui, não, é isso mesmo, inclinou. Pera aí, vamos lá. Não, acho que não tem diferença não. Só mudou a inclinação, ele desceu. Eu achei até que eu precisaria fazer a representação dele aqui em 90 graus, mas não precisa não. Porque a sombra é exatamente, ó, vamos supor que a luz esteja aqui nesse ponto. Determinei um holofote aqui. Eu até pensei que seria mais difícil. É porque eu penso nas coisas, né? Às vezes eu não executo, não. Às vezes eu não lembro de ter feito isso aqui antes, não. Tem algumas coisas que eu estou fazendo já com vocês. Exemplo, eu pensei numa coisa que eu não colocar agora, mas eu vou fazer, que é o que acontece quando... Não, eu vou falar não. Eu vou entrar em outro tema, mas eu vou fazer. É um tipo de iluminação artificial que normalmente eu não fazia com ninguém. Mas eu pensei sobre isso. Já fiz algumas vezes, mas nunca passei em aula. Tá na hora. Mas eu explico depois. Tá, então aqui, se eu ligar aqui, já foi. No final será sempre essa inclinação aqui, ó. O detalhe é que o triângulo completo... É isso mesmo. Acabou, é só a inclinação. Eu continuo com o mesmo... Continua com o desenvolvimento é o mesmo, não muda não. Só muda que a sombra vai ficar mais curta. Ela vai fechar um pouco mais, né? Só isso. Porque a peça inclinou. Não muda nada não, mesma coisa. Então vamos fazer as pirâmides com base quadrada, né? Eu vou fazer um aqui abaixo, bem abaixo aqui do foco de luz, aí eu vou ter um contra-luz. Vou trabalhar um aqui, ó. Quero a contra-luz. Bem aqui, ó, na lateral dessa luminária. Quero representar um aqui, contra a luz. Acho o centro. Levanto essa linha perpendicular. Determino a altura que eu quero, essa pirâmide. Pronto. Eu já sei que ela tem essa estrutura para ser representada no plano. Vou trabalhar uma aqui do lado. Isso é legal trabalhar uma aqui do lado. Deixa eu ver aqui assim. Aqui também seria quase que uma contra-luz. Um pouco mais aberto esse quadrado aqui no chão. Vou trabalhar uma aqui bem lateral, como se fosse de perfil. Né? Tem uma base, sempre pensando na perspectiva, né? Em toda aquela problemática que trabalhamos na primeira etapa desse desenho aqui. Percebam, parece estar indo em direção a um ponto fechando, ó. A mesma coisa para lá. Parecem estar fechando, ó. Essa é a ideia, parece estar fechando para cá, parecem estar fechando para lá.
Percebe isso? Mesmo que pouco, mas essa é a sensação, né? Vou fazer mais um aqui. Esse aqui seria uma iluminação frontal, em que o objeto está atrás. Vou colocar ele mais embaixo. Poderia colocar ele mais inclinado, né? Esse aqui também tá. Mas eu vou colocar esse aqui um pouco mais. Pronto. Aqui. Perspectiva. Achei o centro. Achei o centro aqui também. Centro. Faço uma perpendicular à linha do nível do olhar. Determino a altura que eu quero ele. Pelo que eu tô vendo aqui, essa sombra não vai caber aqui no papel. Mas, vamos lá. Vamos ver o que acontece. Faço marcação correta. Aqui também faço uma perpendicular à linha do nível do olhar. Aí. Aqui também uma perpendicular à linha do nível do olhar. Ligo os pontos aí, né? E tenho as inclinações da minha forma piramidal. Essa aqui provavelmente está iluminada em duas faces. Essa daqui provavelmente também. Essa daqui também. Só essa daqui parece que vai estar iluminada em uma face. Mas vamos lá. Vamos ver o que acontece. Bom, vamos começar por essa daqui, a primeira que eu fiz. Bom, é simples, eu só preciso encontrar, na verdade, a projeção desta aresta aqui, ó, que não existe, que seria o centro, um eixo no centro da pirâmide. É só isso que eu preciso fazer, sempre. Eu só preciso pegar essa altura, projetar ela aqui no centro, eu já tenho ela desde o início. Então o que eu faço? Eu ligo o ponto de fuga da sombra, que é o ponto que determina a direção da sombra. Olha aí. E vou ligar o ponto de fuga da luz para a aresta superior. Ah, essa sombra aqui funcionou, legal. Eu botei bem alto também a peça. Ajuda, olha aí. Pronto. Essa sombra é uma sombra minúscula. E pelo fato da peça, olha que detalhe interessante. Pelo fato, aqui são os vértices de dentro, os vértices inferiores. Só estou fazendo para me certificar. Pelo fato da figura ser de uma forma piramidal, a luz vindo de cima, ela acaba meio que iluminando tudo. Só fica, na maioria das vezes, um lado escuro. É o lado que não está realmente, que está oposto ao ponto de luz. Percebam isso, porque ela é uma forma piramidal. Todas as faces triangulares estão em direção a um único vértice. Aí fica muito mais fácil entender. Então aqui, neste caso, essa lateral aqui dentro. Então, a lateral que está sendo iluminada, essa representação é da lateral do fundo, esse triângulo aqui do fundo, essa face triangular do fundo. E esta face aqui lateral também está sendo iluminada pelo fato da luz estar vindo mais de cima. Então, aqui tudo está sendo iluminado, menos essa face daqui. Ó. Essa é a única face que não está sendo iluminada diretamente. Né? Vai ser iluminada pela projeção de luz que bate no plano e volta e pela atmosfera. Normal. Vamos para essa daqui. Vou ligar o centro. Prolongo, olha aí. Ponto de fuga da sombra, que determina a direção da sombra. Ok. Será que esse vai caber aqui no papel? Luz. Caramba. Chegou perto. Chegou bem perto, mas não foi não. Quase. Ponto. Tudo bem. Neste caso aqui, como está um pouco mais distante, eu acredito que a gente não veja tudo, nem tudo está iluminado, não está não. Aí, ó. Nesse caso aqui, essa face não está sendo iluminada, porque se a projeção dessa aresta caiu no chão do lado de fora, eu já sei que esse lado não está sendo iluminado. Então, esse lado também ele não está sendo iluminado diretamente, mas de alguma maneira ele vai ser, e esse outro aqui também não. Pronto, então, a representação de sombra desta pirâmide no plano
seria dessas duas faces aqui no chão. Essa daqui de trás está para dentro, né? Então tudo bem. Ela é iluminada, essas duas faces são iluminadas. As duas faces que estão na de frente para a luz estão iluminadas. Pronto, essa seria a representação da sombra desta pirâmide. Percebam que é muito mais prático do que com o cubo. O cubo tem muito trabalho porque você tem 4 arestas verticais para determinar, né? Aqui fica muito mais fácil. Olha aí, eu ligando o ponto de fuga da sombra para a base, né, dessa aresta média aqui, aresta A, né, sempre determinando como aresta A, uma primeira aresta. E aí você tem aqui a linha, a duas linhas, eu preciso só juntar os dois e achar o A3' aqui. Então eu liguei o centro, ligar a altura aqui, ó, o foco de luz, e essa luz vai se encontrar aqui no papel também, que bom. Então vamos lá, essa linha daqui está por dentro da peça, ok? Essa daqui está por fora, então já sei que essa face não é iluminada. Se essa aresta caiu, tocou aqui no chão, então essa face não está sendo iluminada. A luz não passa daí para dentro, não diretamente. Essa lateral aqui também, ó, se ela está sendo representada, agora essa daqui ela está por dentro, então quer dizer que essa face aqui de trás ela está sendo iluminada diretamente, mesmo que talvez com uma menor intensidade de luz, mas está assim sendo iluminada diretamente, tanto essa lateral quanto a frente. E a projeção de sombra da figura aqui dessa pirâmide seria somente isso aqui, ok? Vamos para o último aqui deste exercício, que seria ligando o ponto de fuga da sombra para o centro aqui, ó, prolongo e determino a altura aqui, o centro da lâmpada, esse ponto. Ficou bem fechadinho aqui, ó. Mas para esta altura da luz, este posicionamento dela neste vão, para esta figura relacionada a ela em distância, eu teria essa sombra aqui, ó. Eu não veria quase nada, mas eu veria só esse pedacinho aqui, ó. Isto é a projeção de sombra desta pirâmide. Percebam que a maneira como eu estou tentando explicar a vocês é para que vocês tenham controle total quanto a isso daí, né? A ideia é essa, não quero que sobrem dúvidas. Claro que vão ter algumas dúvidas, é normal. Porém, quanto menos dúvidas se tiver, melhor para a representação. Vou fazer só mais um aqui, próximo à parede. Né? Eu quero que mude o plano, quero mudar o plano dele. Vou colocar ele próximo à parede aqui. Então eu vou ter... Saiu, farelo de borracha. Eu vou ter aqui um plano aqui, outro aqui, mais uma vez, estou no centro de um quarto. Vou fazer minha pirâmide aqui, localizada aqui assim. Deixa eu ver, colocar ela em leve inclinação em relação ao espaço. O lado de trás sempre um pouco menor que o lado da frente. Essa regra me faz representar melhor e de maneira correta as bases, né? Ligo os vértices, acho o centro, faço uma perpendicular ao nível do olhar, com uma paralela ao nível vertical, né? E determino a altura aqui da minha pirâmide, com base quadrada. Pronto. E eu vou determinar a luz aqui. Eu quero uma iluminação mais frontal, para que eu consiga entender o que acontece com a sombra lá em cima. Então vou colocar o spot de lâmpada aqui, a basezinha dele. E aí vou trabalhar minha luminária. Acredito que aqui, imaginando, né, que eu vou ter que passar. Aqui tá bom. Uma boa altura para essa iluminação.
E aí eu tenho um fiozinho aqui. Tá. Então vamos lá. Primeiro passo, como eu fiz com a representação da sombra mudando de plano com o cubo, é o seguinte: é você esquecer que esse plano existe e representar a sombra por completo. Então o que eu faço? Para representar a sombra da pirâmide, eu só preciso entender do eixo, ligar o eixo ao ponto de fuga da sombra e depois ao ponto de fuga da luz. Esse ponto de fuga da sombra ele me determina a direção que vai ficar a sombra. O ponto de fuga da luz ele determina a profundidade dela, para quanto é que ela vai andar para o fundo, para a frente ou perto da peça. Ela determina essa profundidade. Aqui a direção. Então, ó, a direção não é essa, então ligou o centro. Eu só preciso desse ponto. É muito mais simples do que com o cubo. O cubo são 4 arestas verticais, fica mais complicado. Pronto, eu vou fazer de conta que não existe essa parede. Se eu ligar o foco de luz para este ponto aqui, ó, para o vértice da minha pirâmide, o ponto de fuga da luz para a pirâmide, eu teria esta representação de profundidade da sombra e ligaria os 4 vértices para este ponto. Eu teria este vértice aqui, este segundo, este terceiro e o quarto lá dentro. Então já sei que se essa aresta é representada aqui no plano, eu já sei que essa face não está sendo iluminada diretamente, né? Ela não é iluminada diretamente. Essa outra aqui do fundo também está sendo representada, então essa de trás realmente não está sendo iluminada. Essa daqui da frente está sendo iluminada e essa do lado também está sendo iluminada. Aqui a gente não parece, mas sim porque a pirâmide, como eu falei, né, desde o início, ela tem uma inclinação, ela tem um ângulo. Ela não fica reta, ela tem um ângulo. Então, por ter um ângulo, a luz passa e toca nela assim, do lado. Só que aí eu tenho esta parede aqui, a parede aconteceu aqui e é muito fácil, galera, para quem fez o exercício da mudança com o cubo, vai entender, ó. Eu vou pegar qual inclinação que é essa parede. Se essa inclinação é inclinação vertical, eu vou trabalhar aqui, ó, inclinação vertical. Eu vou tentar fazer uma paralela a essa linha aqui, a partir do centro do eixo, esse eixo médio, né, que é o eixo que segue a direção. E onde ele tocar no feixe de luz, eu paro. Pronto, parei aqui. Eu vou ligar agora todos os vértices, todas as arestas que estavam com inclinação até ele. E com isso eu vou estar representando, olha a outra aqui, eu vou estar representando todo o restante da sombra. Essa daqui, ó, vai, mas ela tá por dentro, então eu não percebo. A outra também é essa aqui, bem fininha, bem clarinha, não vejo. Eu já sei que a sombra da pirâmide, né, com base quadrada, nesta área, com esta parede aqui vertical, seria esta representação aqui, ó. Simples assim. Perceberam que não é difícil? Essa representação aqui, ó, de sombra, essa mancha aqui que eu estou fazendo, não é a maneira correta de fazer. Eu estou só ilustrando aqui. Mas eu espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar assim aqui, para que vocês exercitem. Na próxima aula, outras mudanças, beleza? Com a luz artificial. Viu, galera? Obrigado mais uma vez. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Eu agradeço sempre. Já passamos de 500 inscritos. Que bom, maravilha. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Um cheiro em todo mundo aí. Valeu!